Bom, gente, hoje nós vamos discutir sobre empoderamento feminino. E nós estamos recebendo aqui a Giovana, pedagoga, pós-graduada em Educação Inclusiva, Supervisão, Coordenação e Administração Escolar, Psicopedagogia Institucional e Clínica numa Perspectiva Inclusiva pelo Grupo Unis. A Natália, formada em jornalismo pela Universidade de Ribeirão Preto. Começou a trabalhar na IPTV de Ribeirão como estágio, como temporária de produção. Depois veio aqui para o sul de Minas, primeiro Pouso Alegre como produtora e há 6 anos e meio apresentadora, né, e editora. E a Érica, formada em Direito, trabalhou na Prefeitura como orientadora social e faz parte do Conselho de Promoção e Igualdade Racial. Curiosidade: como é ser mulher em 2020? É com certeza um desafio, né? É você medir o tempo todo o que falar, o que fazer. A gente sabe que já melhorou muito, mas ainda é um desafio ser mulher. Ainda mais assim, no meu caso, que eu não posso descartar, né, a interseccionalidade que há de ser uma mulher e ser uma mulher negra, né? Você comunga disso comigo. Então, assim, é um grande desafio mesmo ser mulher hoje. Impor suas vontades, impor limites também em algumas ações, então eu acho que é um grande desafio mesmo. E o empoderamento, quando a gente fala, as pessoas sempre querem que a gente apareça mais, né? Ah, você é uma mulher empoderada, então você não pode sofrer, né? Você não pode se questionar. Então, hoje em dia, como está na cabeça de todo mundo o que é ser uma mulher empoderada, a gente também é muito cobrado. A partir do momento que a gente levanta aquela bandeira, eu quero ser uma mulher empoderada, a gente também é cobrado, né? E realmente o que a gente quer é o nosso direito, de fato, o direito da mulher de ser, né? Mais do que tudo isso. É claro que hoje a gente está com o nome empoderamento, mas desde sempre as nossas mães, né, avós, elas já lutavam por isso, né? O direito de trabalhar, o direito de receber o mesmo salário. Esses são os nossos direitos que a gente quer. A gente tem aqui o exemplo, né, da nossa amiga jornalista e como é bom quando a gente vê uma mulher empoderada na televisão. Então, esse é o nosso empoderamento, a gente poder estar onde a gente quer estar. É uma luta, né? Sempre foi. Ser mulher sempre foi uma luta de espaço, para ter um espaço, né? Para ter voz, para ser alguém, né? Mulher demorou muito para ser considerada uma pessoa que podia votar, né? Como a Érica disse, uma pessoa que podia ter opiniões, que podia, né, participar da sociedade. Ela teve que lutar para participar de uma sociedade. Então, é complicado, mas... E essa questão do empoderamento, a gente quer ser empoderada, nós somos empoderadas e, ao mesmo tempo, somos cobradas por isso, Sim. né? Você não quis ser empoderada? Então, mostra quem que é essa mulher empoderada. É como se esse empoderamento fosse um favor até. Você não quer ser? Então... Mas eu acho que não é uma coisa só para a gente pegar a história lá atrás. Eu tenho, por exemplo, os dados da eleição aqui do sul de Minas desse ano, né? A gente está aqui. Varginha, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Passos, as 4 maiores cidades que a gente tem no sul de Minas. Na Câmara de Vereadores hoje, Varginha tem 1 mulher, Poços de Caldas 2, Passos 1, que foi a mais votada da Câmara, Sim. Pouso Alegre nenhuma mulher. A gente, na comparação com a eleição de 2016, todo o sul de Minas, são 164 cidades que a gente tem aqui, a gente teve um aumento de participação de mulheres na Câmara de 26%. Mas mesmo com esse aumento, nós temos 241 mulheres para 1.251 homens. E aí eu quero até puxar a sardinha para mim nesse tempo, porque eu me decidi, né, esse ano a ser candidata a vereadora e realmente eu percebi isso, essa cobrança mesmo, né? Então, empoderamento feminino, quando a gente se fala, a gente não fala de todas as mulheres que querem ser empoderadas de fato, né? Então, assim, quando a gente vê essas porcentagens, e eu lutava antes e questionava muito sobre isso. E aí, quando a gente fala sobre a mulher negra, né, a dificuldade hoje aqui em Varginha, a gente nunca teve uma vereadora negra, né? Uma mulher negra. Então, essa representatividade, por mais que a gente levante bandeiras, e aí eu quero homenagear e falar que o Unis está nos dando essa abertura, porque por mais que a gente fale que existe mulheres empoderadas, a gente ainda precisa de mais mulheres empoderadas, né? Porque essa mulher empoderada que vai fazer essa diferença que você citou aí na Câmara, né? Porque é através dessa mulher que vai ter esse voto. Então, assim, é uma luta cotidiana. Esse tempo agora que eu tive em campanha, eu percebi isso. Eu fui entre as 9 mulheres mais votadas em Varginha, mas ainda falta muito esse empoderamento e por isso que é tão importante a gente estar aqui conversando. Então, mas aí eu tenho uma pergunta sobre isso, até numa questão política mesmo do empoderamento. Sobre essa questão da política.
muitas vezes a gente escuta entrevistas de presidentes de partidos, etc., quando se questiona, né? E até a nível nacional é uma falta de consciência, é uma falta de espaço, ou realmente existe um tolhimento, digamos assim, da participação. É um reflexo da sociedade que a gente vive, não é só na política, em todos os setores. A gente vive uma sociedade machista, patriarcal, e que assim, que a mulher não tem voz mesmo. A mulher, ela é silenciada, né? A opinião da mulher é muito silenciada ainda. Sim. Mesmo que haja assim, a gente está ouvindo, mas a gente sabe que não. Sim, e aí no percurso dessa minha campanha, eu via muitos homens me procurar e falar sobre isso, né? Você se candidatou mesmo para cumprir, né, a meta, os 30%, ou você quer ganhar, né? Então, para um homem nunca seria perguntado isso, entendeu? Para todos os homens, a luta é a mesma. E daí também a gente começa a pensar como uma mulher vai fazer uma campanha. Eu mesmo sou mãe solo. Então, assim, eu sou mãe solo, trabalho. Então, para uma mulher, é muito mais difícil fazer uma campanha. Enquanto um homem tem que chegar em casa e simplesmente só falar oi para a esposa, para os filhos e continuar a vida, né? A mulher não, ela tem que arrumar a casa, ela tem que cuidar do filho e fazer a campanha. Então, aí a gente começa a pensar, será que a mulher está disposta a isso também? E eu, várias vezes, tive que falhar com o meu filho para mim estar nas ruas fazendo campanha. Então, é uma questão também dos partidos, né? Quem sabe para as próximas campanhas, começarem a pensar sobre isso, né? O espaço da mulher, né? Não só para cumprir tabela, né? Mas para ter o espaço da mulher. Porque tem uma questão que eu acho que isso todos nós temos não é só nessa questão do empoderamento feminino, vários outros, né? Numa sociedade machista. Existem mulheres machistas, ou seja, que negam essa questão Eu acho que a questão não é mulher ser machista ou não ser machista. Eu acho que a questão é como ela foi criada e como ela foi ensinada e o que ela ouviu desde criança. Porque nós estamos dentro de um sistema, né? Então a mulher dentro desse sistema, ela pega traços dele também. Não é ela é machista ou não é machista. Ela foi ensinada daquele jeito. Ela veio com aquele ensinamento de que a mulher, você tem que sentar assim, você tem que fazer isso, você tem... A criança, quando a menina é criança, o que ela ganha? Fogão, ela ganha boneca, ela ganha para cuidar. O que o menino ganha? Carrinho, e ganha, sabe? Você nunca vê uma inversão ali. Nunca se vê um menino, quando é criança, ganhando algum brinquedo relacionado a isso para que ele aprenda, para que ele se torne um homem que divida tarefas, que não é nada demais, que é uma obrigação, não é? Estou ajudando em casa. Não é ajudar, é dividir. Os dois moram ali, os dois têm que fazer as suas funções. Então, se desde criança ela ouve aquilo, você tem que ser uma ótima mãe, uma ótima mulher, você tem que dar conta do seu serviço, dar conta do seu marido, dar conta dos seus filhos, ela vai ter aquilo enraizado na cabeça dela. Então, não é que ela é machista, ela tem que trabalhar aquilo contra tudo aquilo que ela ouviu desde criança. E como mudar isto? Eu acredito que é através do que a gente já está fazendo, né? Mais uma vez, o UNES dando essa abertura, mas tantos outros programas, né? Hoje a gente tem vários livros que a gente possa estar lendo. As escolas também estão dando essa abertura. Eu lembro que antigamente os meus professores na escola, eu sempre estudei em escola pública, as professoras ainda tinham receio para falar, né? E hoje em dia é diferente. Eu vejo quando eu levo meu filho na creche, o jeito que a professora fala comigo. E aí, nós também, eu como mãe solo, eu já trato assim o meu filho. Eu dou uma boneca para o meu filho brincar, eu não me importo. Se ele está na casa de uma amiga e se a amiga só tem boneca, por que não dá uma boneca? O que vai deixar isso? Então, é a nossa criação agora, né? Nós estamos responsáveis por esse mundo novo, né? E é aquela coisa, o empoderamento ele não é individual. O empoderamento só acontece quando eu vou empoderando as outras pessoas ao meu redor, né? Então, eu costumo falar muito assim que eu chegar numa pessoa que já tem acesso à informação, é muito fácil, porque a pessoa já tem contato com aquilo. A minha vontade é chegar em quem não tem acesso algum a isso, sabe? Quem não tem, assim, não tem contato com essa cultura, com essas informações, de que a mulher pode sim se impor, ela pode sim ter suas vontades, sabe? Porque eu acho que é isso, o empoderamento é quando a gente empodera pessoas que nem tem acesso nós vivemos a isso. Em muitos Brasis, a gente brinca, né? Fala com isso, porque a gente está numa realidade, mas existem muitas outras realidades que a gente nem conhece, de pessoas que não têm acesso à educação, acesso a nada, né? Acesso a saneamento básico. Como vai ter acesso a uma tecnologia, ao que está acontecendo? Vai saber o que está ali. E ali dentro é aquela vida, é aquela realidade. Então, como você vai julgar uma mulher que vive numa casa, que ela tem 5, 6, 7 filhos, que ela tem que cuidar daquelas crianças, que
ela não tem acesso à educação, não tem acesso ao saneamento, não tem acesso a nada, e tem esse tipo de pensamento, você vai falar que ela é machista? Sim. E eu falo muito isso. No tempo que eu trabalhei na área social, nos CRAS, a gente tinha isso, né? Eu tenho o meu exemplo como mãe solo, mas eu tenho amigas que não podem ser mãe solo no momento, né? E não é que ela é menos empoderada. Escolha, né? Então ela não é empoderada por conta disso. Não, mas é porque ela tem 5 filhos, entendeu? Então o empoderamento dela é daquele jeito, entendeu? É no espaço dela. Né? Isso, é no tempo dela. Então, assim, existem vários tipos de empoderamento, né? Dentro de cada realidade, né? Principalmente aqui no Brasil. Você colocou uma questão muito, muito clara da realidade de cada mulher, né? De uma realidade social de cada uma delas. Para vocês, gente, qual a maior dificuldade em ser uma mulher trabalhadora hoje, ativa, líder? Quais são as principais dificuldades que vocês sentem hoje? É ser uma mulher trabalhadora, ativa e líder. É justamente isso. Conquistar os espaços, né? Sim, eu também acredito que é isso. Ter todos esses espaços, né, dar conta e deixar a sociedade nos questiona muito. As pessoas me perguntam muito, nossa, como você consegue ser mãe solo, ser animadora de festa, trabalhar e tudo. Então, assim, a sociedade às vezes ainda não está disposto a nos acolher como a gente quer ser, né? Não, e é engraçado porque, assim, hoje a gente vê a mulher bem-sucedida como a mulher que tem os mesmos direitos que um homem branco. Sim. Né? A gente vê essa mulher bem-sucedida. Só que acaba que nem sempre, assim, que a gente acaba criando uma outra opressão. Porque o que acontece? A mulher, ela para ser bem-sucedida, ela tem os direitos de um homem branco. Só que ela chega em casa, ela tem o filho dela para cuidar, ela tem a casa dela para limpar, ela tem tudo. Então, assim, como diz Djamila Ribeiro, né, os mecanismos de opressão, eles se atualizaram. Porque a mulher, assim, ela se tornou bem-sucedida no trabalho, mas em casa ela continua tendo a mesma função dela. Então, assim, é fazer parte do sistema sem transformá-lo de fato. Quando se coloca mulher, ela é do lar, ninguém assusta com essa questão nessa discussão. Mas chega para um homem, por exemplo, que eu sou do lar. Não tem, eu acho que dá uma estranheza, né, pessoa? Uma estranheza. Isso é real ou vocês não veem assim? Depende de para quem você está falando isso, né? Depende de qual realidade você está inserido nisso. Se você está falando com pessoas em que entendem essa questão e que são divididas questões e tarefas igualmente, legal, né? É uma função como qualquer outra. Sim. Tem muitos serviços para ser feitos, né? Do lar, dono de casa, pessoa que trabalha ali dentro, né? Então, eu acho que a questão, como a questão do feminismo, a gente quer direitos iguais para todos os lados. E por que um homem não pode ter essa função, né? Sim. E aí, eu acho que muito interessante sempre a gente falar que a mulher também pode escolher ser do lar, né? O problema é ela ser imposto. Tipo, eu acho que você não tem outra profissão, porque você tem que ser do lar, né? Não quer dizer que a mulher é do lar, que ela não vai ser empoderada, né? Tem direito de escolha. Tem direito de escolha. E o homem também, né? E o homem também. Eu tenho amigos que ficam em casa o dia todo para a mulher trabalhar, porque a mulher é formada, tem uma faculdade e meu amigo não. Isso não diminui ele. Ele é menos homem por causa disso. Não. Sim. A tarefa doméstica não é exclusiva de mulheres, né? Eu acho que... Agora, como é que muitas vezes nós também escutamos, né? E até mesmo aí em conversa de boteco, né, gente? Aí conversando uma questão muito clara. Um certo mal-estar ainda do homem estar num relacionamento, no casamento, etc., e a mulher ganhar mais ou ela ter uma projeção maior do que o dele. Como é que vocês sentem isso? Ou não existe isso? É curioso, né, que não era uma coisa que deveria ser discutida, né? A mulher ganhar mais que o homem não tinha que ter, assim, um tabu nisso. O que é muito raro, né? Vamos lembrar que mulher ganhar mais que homem é muito raro, é muito difícil. A mulher ganha muito menos trabalhando a mesma coisa. A gente vê, por exemplo, vamos pegar uma questão de Hollywood, né, que todo mundo fala, mulheres tendo que lutar e muito até hoje para conseguir ter um salário igual ao de homens no mesmo papel principal de um filme, ou homens que tiveram que não aceitaram essa questão e doaram parte do salário deles para elas, porque vocês vão ganhar igual a mim. Então, essa questão de mulher ganhar mais que homem... É raríssimo.
É fora da realidade, né? É raro, só se ela tiver um cargo muito acima, né? Sim, sim. Ou, no caso, né, o homem está desempregado e a mulher está ganhando mais. Aí é uma escolha do homem também, né? Porque tem muitos homens que não aceitam. O homem não aceita dividir a conta, né? O homem não aceita a mulher ganhar mais, né? Então vira um relacionamento abusivo e aí inquieta várias outras coisas. Mas eu sou super a favor da mulher repartir a conta com o homem, entendeu? Ai, amor, vamos sair, hoje eu não tenho dinheiro. Por que o homem tem que pagar sempre a conta? Eu acho que a mulher também tem que pagar a conta. Até que essa questão do homem não aceitar a mulher ganhar mais é até uma forma dela se manter submissa a ele. Sim, ele tem controle. Ele tem o controle. Será que nós teríamos uma sociedade preparada para que a mulher pudesse estar competindo hoje a esse nível de igualdade nas empresas, tecnicamente? Sim, sim. Mulheres capacitadas a gente tem, né? Senão a faculdade seria só de homens. Mas eu fiquei muito feliz esses dias que eu vi no Facebook. Contrata-se caminhoneiro, sexo feminino e masculino. E esse é o objetivo. Independente da profissão, tem que se dar a liberdade. Não é porque é homem que ele vai fazer o serviço melhor do que uma mulher, né? Eu já tive N professoras na faculdade, né? Mulheres e professores homens. E aí eu não julguei ele por... ele é melhor porque ele é mulher. É melhor porque é homem. Não, eu acho que essa ideia que a gente tem de achar que o homem nessa profissão ele vai ser melhor porque ele é homem, já é um pensamento machista, né? E que vem lá de trás, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente vê ainda, né? Mulheres nos ônibus, dirigindo, pilotando, mas ainda falta muito por conta desse nosso pensamento, eu acredito, esse nosso pensamento de achar que essa profissão só o homem vai exercer bem. Mas existe uma contrapartida disso também. Algumas profissões que são essencialmente na cabeça feminina. Como pedagoga, né, de anos iniciais, educação infantil. É isso que eu ia colocar mesmo. Mas já não vê professor para anos iniciais. E assim, é uma visão machista porque vê a mulher aquela função materna. A professora tem que ter esse instinto maternal, né, com a criança. Então, muitas vezes, falta espaço para os homens nessa área, né, porque... Até assim, a questão do cuidado, as pessoas ficam até meio na defensiva, né? Quando tem um professor homem cuidando de crianças. Sim. Então, assim, na minha profissão eu vejo muito isso. Então, mas isso é uma forma também de... O que seria isso? Há muito desconforto nisso. As mães ficam, mas como ele vai trocar minha filha, né? Há esse desconforto muito grande e acho que isso tudo vem da construção da nossa sociedade. Sabe? Vem tudo da construção. Porque da mesma coisa, você associar uma professora que é mulher à maternidade, sabe? Você já é um pré-requisito já. Sabe? Como se fosse da mulher mesmo ser mãe. Ela vai ser mãe, então ela vai saber cuidar do meu filho. Então eu acho assim que há esse desconforto pela estrutura da nossa sociedade. Por tudo que é. Mas é real. É real. As mulheres sentem um desconforto mesmo de um homem estar cuidando da minha filha, do meu filho. Exatamente por isso, por não ter esse instinto maternal que eu acho que uma professora mulher teria. Então, assim, de fato, eu não falaria preconceito, mas assim, essa visão. Então, mas aí seria como assumir assim... que existe espaços masculinos e espaços femininos? Existem, mas é moldado pelo machismo. Não deveriam existir, mas existem. A gente está numa sociedade machista. Para ela se transformar completamente e deixar de ser machista, vai demorar muito tempo. A gente está no processo. Começou há muito tempo. O que eu estou falando é que mesmo o espaço predominantemente feminino, ele é moldado pelo machismo. Mesmo o espaço, porque esse espaço só é feminino porque associa a imagem da professora à mãe. Só por isso. E aí, essa mudança é um contexto geral, é a sociedade, né? É igual o feminismo, né? A gente trabalha ainda, né? A gente não quer dizer que hoje todo mundo é feminista e a gente está levantando a bandeira. Não, é um trabalho cotidiano. Então, é uma luta hoje que daqui uns 15 anos... O meu filho vai estar falando aqui que já foi mudado, né? Sim. Então, é uma luta geral. A minha irmã, ela ajuda o meu pai. Meu pai é pedreiro e ela vai como auxiliar. Existe um preconceito de olhar uma menina, né, de auxiliar, de servente. Só que ela faz arquitetura. E esse preconceito, né?
eu, a minha mãe, o meu filho, a gente não acha isso errado, porque a nossa sociedade já vive isso, a sociedade lá da minha casa, da minha família. Mas existem pessoas de fora, os meus vizinhos, nossa, sua irmã tá chegando cheia de cimento, entendeu? Agora, se fosse o meu filho com 3 anos daqui a 10 anos, eles vão achar super normal, não é? Então, isso é uma construção. Lá em casa, a gente está sendo construído assim. Então, vai ser embasamento familiar, vai ser através de livros, através de escola, através de faculdades. A gente vê uma coisa muito até no mundo universitário até, né? Quando você conversa um pouco mais, que é o espaço da fala. Várias vezes, e eu já tive a oportunidade de ver isso, né, em discussão, as alunas ou, de repente, militantes colocar o seguinte: quando um homem vai discutir sobre a questão do feminismo, etc. Não é o seu lugar de fala. Há uma reação quase que imediata seguinte: não opina nisso, porque esse é um espaço de fala da mulher. Vocês opinaram e falaram demais até hoje e agora é um espaço da mulher. Isso, na visão de vocês, é correto ou é segregar de novo algumas questões? Eu acho que essa questão é o seguinte: as pessoas opõem o feminismo ao machismo, né? O feminismo é o oposto do machismo, não é. Isso tem que deixar bem claro. O feminismo é a gente querer o direito igual, ter direitos iguais, homens e mulheres terem direitos iguais. Então, a gente pode discutir sobre o assunto, que bom que todos discutam sobre isso, que homens tenham o conhecimento desse assunto para falar sobre isso também, e que crianças, meninos e meninas sejam educados para isso. Então, o lugar de fala somos mulheres, passamos por isso. Um homem, por exemplo, às 10 horas da noite não vai ter medo de andar sozinho na rua. Sim, nós vamos. E esse conceito... Então, isso eu acho que é a questão do lugar de fala, a questão do que a gente vive, do que a gente passa, a gente sabe falar sobre isso. Mas não, se você convive, se você sabe o que está acontecendo, você pode opinar com certeza. Aquela coisa, todos temos lugar de fala, desde que a gente fale de onde a gente ocupa. O homem pode falar do feminismo? Pode, mas desde que ele fale de onde ele está. Lá do lugar onde ele está, da vivência que ele tem. Explica isso um pouquinho pra gente. Como é que é essa questão? É assim, é a mesma coisa quando a gente fala, tipo, um branco não pode falar do racismo. Pode falar. Desde que ele fale, não só pode, como deve falar. Mas desde que ele fale do lugar que ele ocupa na sociedade. No lugar, desde que ele entenda, assim, a questão do privilégio que ele tem simplesmente pelo tom de pele. E a mesma coisa o homem quando se trata do feminismo. Ele deve falar sobre isso, mas desde que ele fale de onde ele ocupa. Então, assim, quando o homem vai falar sobre o feminismo, eu acho que ele tem até um receio e um medo, porque realmente ele não tem essa noção, né, da nossa luta mesmo. E é uma luta desde andar na rua até uma vaga de emprego, né? Então, é uma luta diária mesmo, né? Assim, e o homem é limitado nessa questão de falar sobre o feminismo. Sim, porque, sim. assim, se há o machismo, assim, foi criado pelos homens, Sim, assim. claro. E aí, quando você citou, né, sobre a raça do negro, eu falo muito isso quando eu vou em palestra falar com as meninas negras, porque o feminismo do negro, ele surgiu muito antes, né? Porque a luta pela mulher branca é uma luta para trabalhar. A mulher negra, desde sempre, teve que trabalhar na casa dos brancos. Enquanto os brancos estavam lutando para o direito ao voto, a mulher negra estava querendo simplesmente o direito de existir, né? Sim. Então, aí, quando a gente começa a falar sobre isso, acho que por isso que não dá nem tempo, né? Nem entendimento para o homem. Porque se a gente tem que estudar sobre o feminismo, sobre o machismo, o homem também deveria vir estudar com a gente, né? Então, a nossa luta como mulher e mulher negra é um feminismo existente desde sempre, né? Que foi nos imposto. A gente não teve escolha, não tivemos escolha de não trabalhar. Está havendo uma mudança, mas essa mudança é muito lenta? Ou essa mudança da sociedade, onde, de repente, a mulher vai pegando esse espaço, ela realmente está acontecendo de uma forma... Ela é muito lenta, ela começou lá atrás. Ela começou muito atrás. Lá atrás, não é agora, né? É que a gente está discutindo muito mais isso, a gente está tendo mais espaços, agora a gente tem tecnologia, a gente consegue ter mais um conhecimento, ter mais acesso a um conhecimento, ter mais acesso à informação de outros lugares, saber de outras histórias. Como é que vocês acham que seria uma sociedade
governada por essas mulheres empoderadas? Não precisa achar. Nós temos Nova Zelândia, nós temos Alemanha aí para provar isso, né? A gente não precisa pensar, né? Sim, sim. Nós temos bons exemplos para a gente imaginar. E vamos ver aí Estados Unidos aí com, né? Sim. Com a Câmara que está vindo também. E eu imagino que baseado nos exemplos que temos, seria uma sociedade com uma maior conscientização sobre questões importantes como saúde, educação, cultura. Nem é questão assim de dominação, mas eu acho que se a mulher ocupar mais os espaços onde ela tem direito de estar, sem sobrepor ao homem, nada disso, eu acho que a gente já vai sentir uma mudança muito significativa. Quando você cita a Câmara, foi maravilhoso, né? A vice-presidente, quando ela fez o discurso, né? E ela fala, né? Que ela está entrando para que outras mulheres entrem, né? E eu acho que esse é o nosso desejo, né? Até dói dentro da gente pensar nisso, né? Esse é o nosso desejo para o país, né? Para o nosso país. Porque realmente a gente precisa, sim, de mulheres, né? Aqui, né? A gente tem uma vereadora agora, né? E vamos continuar por mais 4 anos. Mas, então, existe, sim, uma desigualdade, né? E aí, assim, será que eu não estou vendo a desigualdade? Está na nossa cara, né? A desigualdade. Então, existe, sim. E a mulher precisa estar na política para que a gente realmente veja, de fato, o trabalho da mulher na política, né? Por que a mulher tem que estar dentro de casa, a mulher pode ser doméstica e a mulher não pode estar na política, né? Vocês estão aqui hoje porque são consideradas mulheres empoderadas, né? Representam, têm consciência disso. Mesmo assim, vocês se sentem de alguma forma oprimidas por serem mulheres? Quem vai começar? 2 ou 1. Um. Eu acho que o simples fato de ser mulher já nos faz sermos oprimidas. A questão de ocupar espaço, ela é muito complicada, muito difícil, até porque a visão que as pessoas têm da gente, da mulher empoderada, que muitas vezes cria-se um estereótipo, um perfil, um padrão que muitas vezes nem é o que a gente quer passar. Então, sim, há ainda essa opressão pelo simples fato de sermos mulheres. E aí a gente vem com outras questões, como ser uma mulher negra, E assim, é engraçado, né? Porque as pessoas acham assim, mas você tem acesso à educação, você tem acesso a isso. Não, você é privilegiada. Sim, em comparação a muitas pessoas, eu sou privilegiada sim, mas eu ainda assim tenho as minhas dores e as minhas opressões, sabe? Eu ainda tenho as minhas questões com que eu tenho que lidar. Eu acho que toda mulher tem as suas questões. Eu acho que nenhuma mulher, assim, está livre da opressão. Não, eu não sinto opressão nenhuma. Eu acho que todas nós encaramos todos os dias uma opressão. Qual das duas? Nessa questão de privilégios, eu me vejo, sim, privilegiada por ser branca, por ter tido acesso à educação de qualidade desde criança, ter apoio da minha família sempre, né, em tudo que eu fiz, que eu quis fazer. E poder fazer, né, fazer minha profissão, ter minha profissão, e estudar e tudo mais. Eu acho que, mais como mulher, a gente, claro que encara desafios sempre, como questões que, se eu fosse homem, não encararia, de ter que provar o meu lugar, provar porque eu estou ali, provar que eu mereço estar onde eu estou, provar que eu mereço, que eu tenho competência para estar ali. E eu acho que outra questão que mulheres empoderadas às vezes têm, e a questão, são 2 questões, como a Érica falou, da questão de chegar em casa, ter o filho, a casa para cuidar, além do trabalho e tudo isso. E também tem aquela questão da mulher que trabalha, que não tem filhos, e também é questionada sobre isso, sim, de você não vai ter filho, você não vai casar, mas por quê? A questão tem os 2 lados, você nunca vai passar sem ser percebida por essas questões. Mas não vai namorar, não vai casar, não vai ter filhos. Aquela questão, se você namora, você vai casar quando? Se você casa, quando você vai ter filhos? Quando vai ter o segundo? Né? Ela tem que estar sempre explicando as escolhas. A gente tem que sempre estar dando explicações e estar respondendo por aquilo. Não é só chegar e fazer e tá tudo certo. Tem que provar que, estou aqui porque sim, posso estar aqui, tenho competência para isso.
não quero isso porque eu não quero. É dar explicações. E aquele não só explicar, mas justificar, né? Não, eu não quero. Assim, eu falo muito que a gente tem que naturalizar o eu não quero. E não, a mulher tem que explicar o tempo todo. Não, mas eu não quero. Mas por que você não quer? Mas por que você não vai ser mãe? Sabe, assim, nossa, tá chegando nos 35, você não vai ser mãe? É um absurdo isso, né? Porque a gente tem que estar sempre pedindo, assim, permissão, né? Do que fazer com a nossa vida, nossas escolhas. Bom, eu acredito que quando vocês estavam falando, eu estava pensando, porque eu sou uma menina do bairro, né, do bairro São Sebastião, e ali se começa, né, uma aventura querer ser feminista, querer ser empoderada, né? A partir do momento que você tem que pegar um ônibus, passar pelo constrangimento de às vezes ser constrangida dentro do ônibus com piadinhas, chegar para fazer uma entrevista e pensar que o seu currículo não está tão importante, né? Não está com tantas profissões igual de um homem rico, né? A gente passa por isso porque, além de ser mulher, ainda sou pobre. Então, é uma luta diária. Eu falo com a minha mãe que todos os dias, quando eu vou embora para casa, depois das 9h30 da noite, eu fico pensando que um dia alguém vai conseguir ir embora sem ter medo de andar nas ruas, sem os postes estar com a luz apagada e você pensar, nossa, vou ter que atravessar, né? E essa questão de política, né, que está tanto dentro de mim, a luta por ter realmente mulheres na política, né? Nós, como mulheres, a gente luta por nós, a gente não quer, né, que eu seja a vereadora, mas que tenhamos, sim, mais mulheres. Então, assim, é uma luta diária, eu me sinto, às vezes, realmente oprimida. É uma luta de você chegar num espaço e só ver homens, ou uma luta de você chegar num espaço e só ver mulheres brancas. Então, é um sentimento que eu falei ontem com o pessoal das minhas redes sociais, que existem sim momentos que a gente está cansada, somos empoderados, mas a gente tem momentos de chorar, de cansar, mas é uma luta que você olha para trás e você pensa que existe um motivo maior, que foram aquelas mulheres que não conseguiam nem estar aqui hoje. Teve mulheres que queriam estar aqui hoje. Tem amigas minhas que estão lá no meu bairro e que queriam ter esse poder de voz e que não têm. Então, eu me sinto privilegiada e empoderada e eu queria falar para todas as mulheres que vão assistir nós que existem mulheres que querem e que não vão ter essa oportunidade. Então, que a gente consiga sempre alimentar nas pessoas que estão ao nosso lado e que você possa, apesar de tudo e de todos os preconceitos, tentar ser uma mulher empoderada. Se você pudesse, né, e pode, falar para essa geração toda que está vindo aí, para essas mulheres todas que estão vindo, como para os homens também, o que vocês falariam, do ponto de vista de vocês mesmo? O que vocês falariam para essa geração toda, todo mundo que está aqui assistindo esse momento nosso? Sem dúvidas, eu falaria que nós não estamos sozinhos nessa, nós temos umas às outras para trocar essas experiências, para poder uma estar consolando a outra nessa questão do empoderamento, porque é muito solitário também. A palavra que fica é resista, sabe? Resista todos os dias, lute contra essa sociedade machista que a gente vive, ocupe seu espaço, lute por esse espaço e eu tenho certeza que sozinha nós não estamos, porque nós temos umas às outras. Então, lute. Todos os dias. Para mim seria sororidade. As mulheres têm que se unir, as mulheres têm que ter essa união, têm que ter essa luta todas juntas. E mulherada, vamos junto, vamos ter nosso espaço, a gente já está conquistando muita coisa e a gente merece tudo isso, a gente pode estar onde a gente quiser. Ninguém pode falar que a gente não pode, não. Não tem limite pra gente. Vamos embora, vamos junto. Sim. Eu só queria dizer assim, além de tudo, né, para as mulheres, mas #denuncie, porque quando a gente fala de empoderamento, a gente fala de denúncia também. Então, denuncie se você se sente oprimida, se no seu trabalho, seu patrão não quer deixar você ser uma mulher de verdade, denuncie, nos procure, né? Aqui a gente tem referências, né? Temos redes sociais, então nos procure, não desista. Tentaram me parar. Hoje eu estou aqui desde as 9h30 da manhã trabalhando. Não estou fazendo meu horário de almoço para me vir para cá, mas não vão me parar. Por quê? Porque existem mulheres como as duas e existem grupos como o do Unis, que está nos apoiando. Vamos viver sim empoderamento e viver juntos. Vamos, com certeza. Gente, eu tive hoje uma
uma aula de encantamento, de reflexão. Quero agradecer muito a vocês, porque, como eu falei com vocês hoje aqui no início, quando a gente discute empoderamento, e é uma das questões do Grupo Unis hoje, exige mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de postura, né? Empoderar. Nós precisamos aprender isso, nós precisamos acreditar nisso, para que a gente possa realmente mudar a sociedade em que a gente se encontra. Então, eu quero agradecer a vocês profundamente, muito obrigado pela presença. Tenho certeza que nós vamos fazer outros programas que quero contar muito com vocês aqui, porque foram simplesmente fantásticas e inspiradoras. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Até a próxima.